por todo lugar. E aquelas emanações superiores vai espalhada por toda a cidade. Então, supondo que cada casa tem uma ligação, você bebe água fluidificada todo dia. Está com sede? Água fluidificada. Está com sede? Aí eu fiz outra pesquisa, e no livro Obreiros da Vida Eterna é descrito um fogo chamado fogo purificador que melhora a atmosfera do umbral. É uma espécie de tempestade magnética como chamas que renovam o psiquismo ambiente. Essa cidade de Alvorada... É Alvorada Nova. É no litoral paulista. Né? Alguma relação com regiões umbilinas? Ou foi você que achou na pesquisa? Eu achei na pesquisa. Ela tem alguma relação com a região... Peraí, vou trocar de fone aqui. Cara, você está me ouvindo bem, não, né, Augusto? Estava falhando, né? Estava falhando. Vou trocar de fone. Estou com fone de ouvido sem fio. Tá bom. Está me ouvindo melhor agora? Estou ouvindo melhor agora. Tirei o fone de ouvido sem fio. Ele não está funcionando bacana, não. Eu estou dizendo o seguinte, você está... Caiu a ligação, Genesi. O senhor não caiu, não. Só quem caiu foi ele. O Pablo está comigo. O senhor já está ligado, já está no ar. O senhor está no ar. Ele que caiu. Genesi, você caiu, Genesi. Chama aí. Isso agora apareceu. Pronto, agora está vindo, Genesi. Chama para ver se está ouvindo. Está me ouvindo, Genesi? Eu caí aqui, voltei. Isso. Pode falar o que você queria falar. Estou falando o seguinte, essa cidade espiritual aí, ela tem alguma relação com o umbral ou só você estava fazendo a pesquisa e achou por acaso? Não, ela é no umbral, está citada no umbral. O que é umbral? Umbral é um imenso território entre a terra e o céu. E é uma dolorosa região de sombras, erguida e cultivada pelas mentes humanas. Está me ouvindo, Genesi? Estou ouvindo bem. Estou ouvindo. Ela pode ser rebelde, ociosa e enfermiça, né? Por causa das pessoas que estão lá. De acordo com a vibração mental. É rebelde, ociosa e enfermiça. Agora, eu fiz também uma pesquisa, olhando no nosso lado, né? Aí eu achei o seguinte, que tem um bocado de lugar, né? Aí eu pesquisei o que está perto de você e o que está perto de mim aqui. Aí, então, eu descobri que tem, em Porto Seguro, extremo sul aqui da Bahia, incluindo Itabela, tem a colônia Amigo da Dor. Ela inclui também Salvador e adjacências. Amigo da Dor. Engraçado é que, pelo fato que Salvador foi a primeira capital do Brasil, também Porto Seguro o Brasil foi descoberto. Adivinha o que aconteceu após o descobrimento? A primeira missa do Brasil. E adivinha quem é que toma conta dessas colônias? A Igreja Católica. Aqueles, entendeu? Eles é que tomam conta dessa colônia. Hein? Inclusive, de acordo com a minha pesquisa, eles rezam missa lá também. Rezam? Missa. Lá em cima. Não é no umbral, né? Rezam missa. Agora, você... Essa divisão aqui de religiões... É só aqui na Terra, ou no planeta onde a gente vive, né? Porque lá acho que tem as divisões, mas, né? Porque, olha, lá no Rio de Janeiro, aquele centro espírita lá, Frei Luiz, um frei, fundado por um frei, né? O guia de Divaldo Franco é uma freira, né? Pois é, Divaldo Franco. Eu acho assim que os que mais resistem em termos de religião para adquirir os conhecimentos espirituais são os evangélicos. Por causa da doutrina deles, né? Muito voltada assim para a letra da Bíblia, não para o espírito da Bíblia, mas para a letra da Bíblia.
Os católicos, por não serem tão fechados, quando passa lá de lá que vê que a coisa não é bem como eles pensavam, vai começar a aderir. Mas Exatamente. como desencarna ainda naquela que gente que é barata de igreja, então eles têm as missazinhas para o pessoal, né, não ficar desacostumado, né, e está ali rezando, de qualquer forma está rezando. Né? E aí tem as missas lá. Claro que a missa não é para quem todo mundo, é para quem quiser ir, né? Quem queira. Claro, né? claro. Aí é onde entra as beatas, né? Já estão muito velhas, já, né, acostumada com aquele ritmo de estar sempre ali na igreja rezando e assistindo missa. Se não tiver a missinha delas, ela fica sem perdida. Né? Então, essa parte aqui do extremo sul até Salvador, tudo é liderado pela Igreja Católica. Os católicos que... Claro que eles lá não pregam o que eles pregam aqui, né? Só tem a missa, né? Mas a pregação já é outra pregação, né? Vão pregar o quê? A eternidade, né? Da alma, a pregar a caridade, que aqui prega aqui também o amor ao próximo. Tudo que prega em qualquer canto, tudo que se prega no centro espírita, ele prega na missa dele. Mas tem Na missa dele. Mas tem a missa. Exatamente. Agora, para vocês, eu pesquisei também para vocês. Aqui era o quê? Aqui é o seguinte. Sergipe. 6h43. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Sergipe, Alagoas e norte de Pernambuco, incluindo a ilha de Itamaracá, é a colônia Morada do Sol. O que existe lá já não é tanto da Igreja Católica, a finalidade é levar socorro espiritual e amparo a portadores de doenças tropicais. Isso tanto encarnados como desencarnados que durante a noite vai para lá. Né? Aí é uma dedicação própria do lugar. Justifica, sabe por quê? Que antigamente essas doenças tropicais eram praticamente desconhecidas e abandonadas, né? Então, provavelmente, eles acreditam que, fazendo esse trabalho de socorro ao pessoal que tem doença tropical, eles estão ajudando a maioria do povo desses lugares, Sergipe, Alagoas, norte de Pernambuco até a ilha de Itamaracá. Itamaracá. O nome é Colônia Morada do Sol. Morada do Sol. Se vocês ficarem até o fim da vida, vão para lá. Vamos para lá, né? Está mais perto aqui, né? É mais perto, está próximo de você. É. O nome é até bonito, né? Morada do Sol. Para nós aqui, o nome eu achei até meio esquisito, né? Amigo da dor. Poxa, da dor. Socorrer os que estão sentindo muita dor. Poxa, dor da alma. Isso chegou. Agora, aí, chegou. Uma coisa que eu também pesquisei, que eu encontrei nessa pesquisa, foi chamado posto flutuante itinerante, com proteção magnética horizontal para evitar invasões. Esse posto ele é mobilizado pelos pensamentos poderosos dos prepostos que tem dentro do posto. Né? Então, é um posto de saúde, né? Só que ele fica assim, solto no espaço. Eu acho que eu já visitei um deles. Eu contei a você, né? Quando eu queria ir para o nosso lar, que eu primeiro parei num posto. Foi. Solto em cima, assim como tivesse uma base, assim, como se fosse um estacionamento, né? E o resto era negro ao redor, né? Quer dizer, estava no espaço solto. Tinha um posto, né? E eu encontrei um camarada que eu queria ir para nosso lar, né? Aí comuniquei a ele meu desejo e ele disse que queria ser atendido, né? Só que eu vou contar uma piada e perdi a viagem. Você não está preparado para pegar nosso lar, não? Ai. Esses postos, eles ficam assim como se fosse assim para fazer, como é que chama? Fazer triagem, né? São postos de triagem. Para ver quem pode ir para uma cidade. Quem pode ir?
quem vai para o umbral mesmo, Ele deu uma paradinha lá e voltou. Foi. Eles ficam assim, estão no lugar, quando aquele lugar já está bem servido, eles aí partem para outro lugar. Por isso que é itinerante, né? Fica num lugar, num ponto hoje, outro amanhã. Assim. Mas é interessante. Essa descrição que eu vi do Alvorada Nova, lá de São Paulo, dá bem uma ideia de por que o pessoal, quando chega lá, não quer mais voltar para cá. Pensa bem, ó. Uma praça com uma estrela em um obelisco, sempre pulsando emanações magnéticas espalhadas por toda a cidade. Uma rede de chafarizes que verte em água fluidificada para todas as habitações. Né? E essa fluidificação é feita por espírito superior. Né? Joinha. Estou vendo, né? Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, Genesi. Boa noite, Tony. Boa noite, Cláudio. É a Alvorada Nova, né? Alvorada Nova. Bom, as outras devem ter coisas parecidas. Essa daí que eu pesquisei mais, né? Ela é de São Paulo. As nossas aqui devem ter outros atrativos parecidos, né? Boa noite. Boa noite. Viu que chegou agora. Deve ter outros atrativos. Mas o camarada que desencarna e vai para um lugar desse, ele não quer voltar para cá. Ele tem o quê? Comida de graça. Ele tem distração, que lá tem distração. Inclusive, eu acho que eu contei a vocês que quando chega a época de São João, né, tem aqui no nosso lado quadrilha. Eu só não vi lá bombinha nem foguete, mas vi dança, música. Eles gostam de música lá. E vi os arraiais enfeitados com as bandeirolas também. Coisa bacana mesmo, né? Então, lá em cima o negócio não é tão ruim como se a gente pensa, não. Tem muita... Eu acho que o ruim eu acho que é aqui embaixo, né? O quê? Estou dizendo que o ruim deve ser aqui embaixo. Ah, sim. Sim, com certeza. Aqui, para distração nossa, tem o quê? Queda de avião, assalto a banco. Ô, pai, já que você falou em queda de avião, me diz uma coisa, eu li, eu não lembro onde foi que eu li, mas foi alguma coisa já na área do espiritismo mesmo, que em acidentes bruscos, né, acidentes graves, o espírito espiritual, ele desliga o espírito do corpo antes do choque, né? Milésimo de segundo. Para poder evitar a dor, uma dor maior e tal, trauma maior, né? Aí eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, porque eu não entendi direito. Cada desencarne é relativo à vida. No caso aí, ele corta o cordão luminoso desse espírito antes do impacto. Pode ser feito antes do impacto. Então, quer dizer que o plano espiritual está sempre preparado para essas situações? Depende da pessoa, aí que eu devo dizer a você. Cada caso é um caso. Tem quem seja recebido por Jesus Cristo, como aconteceu com Chico Xavier, com Irmã Dulce, com Teresa de Calcutá, e tem quem seja recebido por adversários espirituais, minha filha. Varia de caso a caso. Agora, o que nós sabemos com certeza é o seguinte: o suicida que se joga debaixo de um trem, ele não tem essa colher de chá. Ele fica sentindo a carne e os ossos sendo esmagados pela roda do trem anos e anos seguidos, até que, em virtude da bondade de Deus, da misericórdia dos mentores, ele começa a ser anestesiado e tirado daqueles pensamentos para poder viver uma nova vida. Mas, antes disso, ele passa muito tempo.
E tem um detalhe também que ela falou assim, a Isis, a espiritualidade está sempre atenta, né? Eu acho que também está dentro da sua programação, né? O dia do seu desencarne. Então, já está programado ali. Não é um acaso, o acidente. Alguns casos são por acaso, viu? Tem casos, por exemplo, que em vigilância da pessoa, a falta de, vamos dizer assim, de obediência às leis de trânsito, por exemplo, faz com que algumas pessoas arrancarem seus corpos bruscamente devido à não obediência das leis de trânsito ou outras causas também. Porém... Pode falar. Eu vou falar... eu sempre tive, para mim, assim, antes mesmo de eu ter conhecimento sobre o espiritismo, coisa nenhuma. Eu sempre achei assim, quando a pessoa, num acidente muito grave desse, o corpo espatifado, por exemplo, uma queda de um prédio, de uma altura... quando chega o corpo lá embaixo, já chega sem o espírito, só chega o corpo, o espírito já saiu. Eu sempre pensei assim. E uma vez eu levei uma queda, eu já experimentei essa situação, eu levei uma queda mais ou menos eu não sei medir hoje, mas era uma ponte onde eu caí dentro do esgoto. Naquele meio tempo que eu caí, eu apaguei. Eu fui depois que eu estava lá embaixo, no chão, aí eu estava bem, só tinha quebrado o braço, aí o espírito voltou no corpo, eu levantei, tá tudo bem. Então eu pensei assim, ó, o espírito olhou pro meu corpo assim, deixa eu ver se dá para mim usar esse corpo ainda. Dá, então eu vou voltar nele. Eu tomei uma queda igualzinha, de uma ponte também. Dava uns 6 metros aproximadamente e caí na lama também. Só que eu estava com o carrinho de mão e a roda do carrinho de mão era de metal, era uma roda metálica, e ele bateu na minha cabeça e rachou minha cabeça. Entendeu? Então, eu levantei assim, escureceu, de repente eu levantei assim, todo ensanguentado, dei para casa e lá eu fui curado com um método terapêutico formidável. Ao invés de sutura, pó de café. Foi suturado com pó de café. Então, a gente tem um caso parecido. Meu braço quebrou, eu não fui no médico nenhum. A minha mãe colocou um negócio chamado rabo de cavalo aqui, botou uma madeira aqui, encanou. Meu Deus do céu. Até hoje. Coisa do passado distante, né, Renatinho? Hoje em dia tem de todo lado, tem facilidade do SUS e tal e coisa. Nosso tempo não tinha, né? A gente tinha que se virar com o que tinha, pó de café. Mas voltando a isso aí, pode continuar aí, doutor Augusto. Então, se a pessoa tem méritos suficientes, ela não vai sofrer o impacto, como o Genesi acabou de explicar. Ela pode ser retirada antes mesmo de receber o impacto. E, nesse caso, não há nenhum sofrimento. Mas, se é um suicídio, a coisa aí muda de figura. Porque o suicídio é um imprevisto. Um suicídio é uma derrogação completa, um afastamento da lei da natureza. Então, a pessoa poderá sofrer todo o impacto da morte. E é altamente doloroso. Sem contar que vai depender do conhecimento que ela tem para poder permanecer ou não durante o apodrecimento do corpo. Aí tem essa outra face também, martirizante. Inclusive, eu vi. Mas aí é que está. Às vezes acontece, por exemplo, nesse caso aí, a pessoa não sofre o impacto, não sofre dor, né? É retirada do corpo e desligada do cordão luminoso. Ela pode simplesmente não perceber que morreu. Mas aí já é levada. É levada para uma colônia espiritual, um hospital, e fica lá, pode ficar até dormindo mesmo, e retomando a consciência aos poucos. Você está falando aí, tá me vindo a memória aqui, eu acho que eu li alguma coisa parecida com isso que você está falando hoje, um texto hoje na internet falando sobre esse desligamento segundos antes da queda, do choque. Foi eu que compartilhei, gente. Então foi. Então é isso mesmo. Como você é meu amigo no Facebook, você deve ter visto. Então foi. Então acho que foi isso mesmo.
Pois é, minha filha, não fico preocupada, não. Há uma vantagem muito grande em a pessoa estar ligada com Jesus, em pensamento, em oração, né? E buscando cumprir as leis de Jesus, as leis de Deus, os 10 mandamentos, e as 2 leis de Jesus: amar a seu próximo como a si mesmo, perdoar 70 vezes, 7 vezes, e os 10 mandamentos. E buscar uma vida com caridade, né, com fraternidade, com compaixão, que aí junta ao redor da pessoa mentores que podem acompanhar ela até o fim da vida. Não chegam a ser guias, porque guia é uma coisa mais junta, vamos dizer assim, né? Mas são espíritos amigos. E quando você desencarna, eles estão ali para ajudar você no desenlace. Se ocorrer de uma forma dessa, assim, abrupta, eles estão ali tentando fazer o desligamento e já levar, como dizia Nessi, para uma colônia espiritual. Às vezes, talvez nem passe pelos postos do umbral, esse posto que eu descrevi a vocês, que é itinerante, nem passe por lá, talvez. Porque ali é uma espécie de triagem. Mas como a pessoa já foi feita a triagem pela própria vida que ele tinha, já vai, como disse o Genesi, direto para um hospital do plano espiritual, numa dessas unidades, né? Porque essas cidades espirituais, elas têm no mundo inteiro. Essas que nós citamos são as que tem aqui no Brasil, mas tem no mundo inteiro. Quando uma cidade começa a se formar por aqui, pela Terra, é porque ela já existe lá no plano espiritual, na sua iniciação, vamos dizer assim, né? Primeiro, pequenos postos itinerantes, depois uma cidade, uma espécie de alojamento, né? E vai crescendo, e vira o quê? Uma cidade. Mas, no caso, um espírito pode se recusar a ir para lá, caso se sinta ou tenha algo pendente que deixou para trás. Por exemplo, essa cantora que morreu agora, no acidente de avião, ela deixou para trás um bebê de menos de 2 anos. Isso pode ser um empecilho para poder ela se desligar totalmente da vida terrena, né? Eu acho que ela pressentiu a própria morte. Antes de desencarnar, de acordo com o repórter, ela entregou praticamente a guarda do filho à mãe dela. Ela tem muita confiança na mãe. E, provavelmente, financeiramente, ela deve ter deixado muita grana para a velha, né? E a velha vai cuidar do neto dela, e ela é uma mulher forte ainda, 50 anos de idade ainda, a mãe dela, casou cedo. Então, ela deixou já tudo preparado para o filho dela. Ter uma vida normal, uma avó. Ela pode até ter algum tipo de não aceitação, mas aí ela pode ficar em estado de inconsciente muito tempo nesse hospital no astral. Ela pode ficar dormindo e ela vai voltando aos poucos. Depois, onde ela acordar lá, ela pode achar ainda que está aqui na Terra, mas aí ela vai sendo avisada aos poucos da situação dela hoje, naquele tempo, como espírito. Eu acredito que ela não deve ter aquele, desliga segundos antes e leva para uma colônia espiritual. Lá, ela só vai ficar retomando a consciência quando ela sentir que já está bem. E aí, nessa retomada de consciência, ela pode não ficar perguntando onde eu estou, quem são vocês e tal, e pode até querer voltar por uma coisa inacabada aqui, como você mesmo colocou, mas não tem para onde ir. Aí é a aceitação, né? Aos poucos ela vai... Eles vão dando aquele chazinho para ela lá, que dava para o nosso amigo lá e nosso lá, e vai ficando Mas lá. aí é que está. Pode existir a não aceitação por parte dela, de ter deixado o filho com menos de 2 anos para trás, e pode também haver o psiquismo, né, o processo de vibração e atração dos entes que ficaram para trás, como a própria mãe dela, que pode atraí-la através da frequência emanada, né? Vibratória. E não aceitação também. Isso aí produzirá nela mais sofrimento ainda,
porque o despreparo dela, não creio que ela seja uma pessoa muito religiosa, porque ela não tem tempo até, né? Uma cantora que já tem muito tempo, já ela tem 300 músicas, então ela viveu praticamente para isso, né? Não sei se ela tem esse conhecimento todo para se separar dessas cargas mentais. Então, ela vai ficar na erraticidade, minha filha, até que, com o tempo, ela possa, como disse Genesi, ser levada para um hospital do plano espiritual, onde ela deverá ser desligada dessas vibrações todas. Eles estão fazendo um mal a ela, pensando que estão fazendo bem, porque o pensamento atrai. Como ela não tem preparo, ela poderá ficar vagando muito tempo ao redor dessas pessoas que estão atraindo ela. Eu costumo dizer que o pensamento, né, que em forma de vibração, atrai tanto o bom quanto o ruim, quanto o despreparado. Sim, é verdade. Atrai mesmo. Agora, com o tempo, alguém vai conseguir bloquear essas atrações e conduzir ela para o plano espiritual. Às vezes, um espírito isso demora muito tempo para visitar uma pessoa que ama. Exemplo, minha própria mãe. Você vê que eu contei a vocês que ela fez uma visita esse ano a mim, né? E já tem quanto tempo que ela faleceu? Ela faleceu quando eu tinha, meu Deus, cerca de uns... nós estamos aqui em tabela. Uns 40 e poucos anos. Eu estou com 76, ela passou mais de 30 anos sem me visitar e já tendo desencarnado. Só agora ela teve liberdade para me visitar. A vida é assim. Tem um filme espírita, acho que baseado num livro de Chico Xavier. A Vida Continua. Não sei se você já viu. Já leu o livro, viu o filme, não, né? O filme, não. A menina desencarna num processo cirúrgico, mas ela estava com uma doença terminal e ela acorda numa colônia espiritual. Na caminha, ela separa como se ela estivesse no hospital, terminando a cirurgia dela, estava bem, esperando o médico dar alta para ela. E ali, ela, no processo de não... Onde é que eu estou? Com quem eu estou? Cadê meus parentes? Cadê meu marido? Cadê ela? Passou muito tempo se perguntando. Até aos poucos ela descobriu que tinha desencarnado e estava no mundo espiritual. É bastante interessante ele. Eu estava ouvindo aí só um comentário aqui. Estava vendo aí o relato de Genesi, né, da experiência que ele teve aí enquanto criança. Deve ser bem... Eu estava pensando aqui agora, refletindo, deve ser bem frustrante, imagine, um acidente desse rápido, de cair numa ponte de qualquer lugar, e aí você sai do corpo, chega lá e encontra alguém que te diz, pô, isso aqui é outra dimensão, tal, mas de repente a pessoa chega para você e fala assim, não, você tem que voltar para o esgoto. Deve ser bem frustrante. Volta lá. Volta lá que seu corpo tá bom. Foi isso que aconteceu. A minha queda, eu só tive assim, uma visão escura, né? E de repente já não cheguei a muita coisa, não. Gente, nós começamos nossa reunião. Vamos lá. Então, meus irmãos, agradecendo a Jesus pela excelente semana de trabalho que tivemos, pela assistência espiritual que nós tivemos durante todo esse percurso até aqui de vida, agradecendo pela grande melhora que já permite em quase todos os países uma liberação daquelas leis de restrição de ter que usar máscara, né? Já há uma certa liberdade no ar, e principalmente pela diminuição drástica das mortes e até dos casos de Covid. Agradecemos a Jesus. Agradecemos ao Deus Pai Todo-Poderoso. Mas ainda rogamos pelos que se encontram, infelizmente, internados por Covid, também pelos que se encontram internados por outras doenças que agora começam a tomar corpo, começam a tomar mais importância,
na medida que a Covid diminui, outras doenças começam a serem mais vistas, né? E, portanto, melhor atendidas. E assim rogamos pelas pessoas que se encontram nos hospitais, nas casas de caridade, nos hospícios, nos orfanatos, também nas ruas, jogadas nas marquises. Que a misericórdia divina e que a graça de Deus se faça também sobre estas pessoas. Rogamos, Jesus, que os vossos mensageiros encarnados e desencarnados possam olhar pelas pessoas que se encontram desamparadas, pelos enfermos e também pelos que estão passando fome e necessidade, que sejam vistas e atendidas em suas necessidades físicas ou psíquicas. Rogamos também aos mensageiros de Deus, aos seus anjos, que magnetizem a água colocada neste recinto com esta finalidade, para que esta água adquira propriedades especiais. E assim como aconteceu nas bodas de Caná, quando a água transformou-se no melhor dos vinhos, que pelo vosso poder, Jesus, esta água mude, transforme-se em tônico energético, capaz de revitalizar todas as células do nosso organismo. Medicamento eficaz contra todas as doenças do corpo e da alma, que assim seja. Levantamos os olhos para vós, ó Eterno, e nos sentimos fortificados. Sois a nossa força, não nos abandoneis, ó meu Deus. Esmaga-nos o peso das nossas iniquidades. Ajudai-nos. Conhecendo as fraquezas da nossa carne, não afasteis de nós as vossas preciosas vistas. Somos fracos, meu Pai, mas o vosso amor nos sustentará. Somos devorados por uma sede ardente. Fazei jorrar a fonte de água pura e cristalina da verdade e do bem, e ficaremos saciados. Que a nossa boca não se abra para murmurar contra os aborrecimentos e as aflições do dia a dia, mas sim, bom Pai, para cantar os vossos louvores, porque só vós sois bom, só vós sois justo e nos perdoas. Sois o fim, sois o objetivo das nossas existências. Bendito e louvado seja o vosso santo nome, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por iniciada a reunião de estudos da noite. Viva Jesus. Deus está presente. E tu não trouxe a água aqui. Mas eu mentalizei lá o Gil, que eu não trouxe água para cá, mas eu mentalizei o potinho de água. Vou botar para você aqui. A gente já leu, né? Lê de novo? Foi. A força do novo. Não, abre aqui. Guia de si mesmo. Guia de si mesmo. Não julgueis para que não sejam julgados. O julgamento é o juízo do valor oriundo, do natural, da natural comparação que se faz entre objetos, pessoas ou entre as configurações da realidade. A mente humana trabalha associando conteúdos e comparando o resultado com o que o ego percebe. Inevitável, portanto, julgar, porém o julgamento a que se refere Jesus vai além do automatismo, esse aqui também já leu, psíquico, característico da mente humana, alcançando a importância que o ego se atribui. O julgamento assinalado vai até o enquadre do outro como alguém inferior ou alguma característica que o observador considera ter em melhor qualidade. Esse julgamento dificulta o entendimento e a relação com o outro. Quando assim procedemos, não nos colocando como nós nos mesmos níveis que possa estabelecer uma comunicação que gere entendimento, não aprendemos nem crescemos espiritualmente. O julgamento que inferioriza o outro é um estado narcísico de pretensa superioridade do ego, em que ele se posiciona momentaneamente abaixo da consciência, conectando ao complexo inconsciente. Esse mecanismo de retroconexão pode ser evitado graças às consciências que se pode obter da existência do complexo, com posterior dissolução do seu núcleo temático.
Enquanto não houver dissolução, o julgamento acontecerá, premiando seu agente a se orientar no mundo da mesma forma que enxerga seu próximo. O mecanismo da projeção é automático, distanciando o indivíduo da real percepção a respeito do outro. Não julgar pode ser entendido como um convite ao respeito, à intimidade do outro, bem como a escuta de sua alma. Não julgar soa como um lembrete aos perigos do orgulho que dificulta a comunicação e conexão entre as pessoas, tornando-as egoístas e preconceituosas. Ser julgado compreende o autojulgamento, visto que, à medida com que medimos os outros, mediremos nós mesmos. Ninguém escapa à própria forma de entender o outro como sendo reflexo da maneira como se percebe e se guia interiormente. O mundo sempre será visto como o indivíduo vê a si mesmo, sendo sua manifestação a expressão do próprio self. O exercício de não julgar se inicia com a consciência de si mesmo como um espírito imortal, tal qual o outro, com quem contracena e evolui, na busca pela felicidade pessoal e coletiva. Quando o indivíduo se percebe sendo julgado pelo outro, principalmente de forma depreciativa, deve entender como sendo uma resposta à manifestação do seu orgulho. Duas coisas são importantes para que a gente não caia nos laços do egoísmo, porque o egoísmo é o pai e a mãe de todos os outros defeitos, inclusive do orgulho e do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Se nós nos envaidecemos, estamos sendo egoístas, porque olhando apenas para nós, parece que tudo mais é menos, tudo mais é inferior. E se temos uma virtude, ao invés de nós nos orgulharmos simplesmente daquela virtude, devemos lembrar que o progresso é de todos. E se nós alcançamos um patamar, nosso irmão também alcançará aquele patamar mesmo. Poderá não alcançar tão rápido quanto nós, mas um dia alcançará. É sempre bom lembrar que no irmão tem a centelha divina, tanto quanto nós. E que ele é nosso companheiro de vida, como fala a leitura. Se nós fizermos toda noite uma espécie de autojulgamento, com certeza nós estaremos aos poucos equilibrando a nossa maneira de ter empatia com o nosso próximo. O processo de empatia é um processo delicado que envolve um julgamento tanto nosso quanto do próximo. Se fizermos todo dia um check-in, como faz no avião, de tudo quanto fizemos durante o dia e nossas respostas os embates com nossos irmãos e as coisas que ocorrem durante a nossa vida profissional e pública, no modo geral, com certeza vamos curando aos pouquinhos a nossa vaidade, curando um pouquinho o nosso egoísmo e cada vez mais buscando mais compreender do que ser compreendido, mais amar do que ser amado, como diz a oração de São Francisco. E a palavra está franqueada para todos vocês. Quem quer ler o Evangelho hoje? Grazi, você pode? Você tem o Evangelho aí, Isa? Ela não está no... Só se for a Isa, Helena. Graziela não está na reunião hoje, não. Você tem o Evangelho aí, Isa, Helena? Espera aí, deixa eu ver aqui. Sobre essa passagem aí que foi lida, né? Se não me engano, foi comentado aí que ela foi lida recentemente e sempre me traz assim, trouxe agora aqui o pensamento, a reflexão de que Jesus, né, em algumas passagens que tem aí bíblicas dele, né,
que em alguns momentos ele atua de forma firme frente às pessoas, né, em alguns cenários. E apesar de ser assertivo e ser muitas vezes talvez duro, né, não me passa na cabeça, por exemplo, que era interpretado como um julgamento dele, porque parece que era uma atitude apenas no sentido de uma resposta, né, talvez a um ato mais agressivo de outrem, mas que no final, na verdade, era ele talvez não usasse, eu acredito, talvez não, com certeza ele não usava, né, essa coisa do depreciar o outro, né, que é na verdade se ver como melhor do que o outro. Então, na verdade, Jesus, ele nos enxerga com amor, né, como filhos dele, irmãos, enfim. Então, me parece que um pensamento rápido é que essa interpretação de uma ação dele não poderia ser vista sob a ótica de um julgamento. Porque, primeiro, ele não deprecia a gente, né? Ele nos ama. Então, de cara, já descartaria essa possibilidade. Mas eu entendo que, de fato, o julgamento a que se refere, né, é no sentido de menosprezar o outro. Porque quando a gente julga com elogio, isso não é considerado julgamento, né? Elogio é teste, para ver se a nossa vaidade está em dias. Ou seja, você tem que ter cuidado com o que fala, né? E quando a pessoa diz uma coisa muito bacana, a gente pensa assim, eu não sou nada disso. Porque se for pensar, ele tem razão, aí a conversa cair, né? É igual a história dos dois irmãos. Um irmão tinha uma grande moral e, para não se conspurcar com o pessoal da cidade, que ele sabia que eram todos pecadores, ele foi morar no alto da montanha. E ali ele honrava a Deus, rezando dia e noite e fazendo pensamentos purificadores para toda a humanidade. Mas um dia ele sentiu saudade do irmão que ele deixou, né, que era sapateiro, e que ele disse, meu Deus, aquele irmão lá deve estar podre de pecado, porque sapateiro vai tirar a medida do pé de uma mulher, e aí começa a pensar mal e tal coisa. Aí ele desce para ver o irmão. Quando ele chega lá, o irmão toma até um susto, né? Oh, meu irmão, você por aqui? Ele, meu irmão, eu vim te ver, porque tenho muita saudade, né? Aí o irmão disse, eu vou fazer esse molde aqui para essa senhora e a gente volta a conversar. Aí, quando ele está fazendo o molde, a senhora tinha umas pernas muito bonitas, muito buriladinhas, né? E suspendeu um pouquinho a saia. Aí ele diz, meu Deus, é agora que meu irmão vai pecar. E ele trouxe um floco de neve de lá do alto da montanha para mostrar ao irmão que ele desceu a montanha e o floco de neve não se dissolveu, né? Eu esqueci de dar esse detalhe para vocês. Aí, quando ele está pensando nisso, o floco de neve começou a dissolver. Aí o irmão diz, meu irmão, você não disse que o floco de neve não dissolveu? Não dissolve nem em sua mão. Porque enquanto o irmão já estava acostumado com aquela profissão dele, não estava ligando para a perna da mulher só para o sapato, ele estava olhando a grossura da perna da mulher e o formato. Então, é mais ou menos por aí. E aí que a gente tem que não julgar o próximo. Ele estava lá em cima, livre dos pecados, porém o irmão dele era mais espiritualizado do que ele, porque estava no meio do pecado e não estava pecando. Ele, na primeira chance que teve, caiu. Por aí. A gente deve ter muito cuidado com o julgamento, viu? Nem tudo é o que parece, nem todos nós estamos constantemente ligados no bem para não sofrer uma obsessão, para não ter uma queda moral. Há momentos em que tudo isso acontece. E é normal, faz parte da vida. Agora, o problema não é cair, o problema é saber se reerguer, né? E não deixar que aqueles pensamentos permaneçam transformando a nossa mentalidade. A nossa aura psíquica, que é a luz que todos nós temos ao redor de nós, ela é composta pela média dos pensamentos que nós temos durante o dia.
A depender do que a gente pensa, ela pode ser escura ou clara, né? Pode ela ter, em dados momentos, em dias, porque ela muda de acordo com o dia também, né? Em dias ela pode ter uma cor azul clara, linda, de religiosidade, e no outro dia pode ter um marrom escuro de pensamentos pecaminosos, de ódio, de raiva, de contrariedade, que a gente também tem. O ruim é se a gente permanecer muito tempo naquela faixa vibratória, porque enquanto for um momento só, tudo bem, mas quando começa a passar semana, meses, vira doença, porque atrai obsessores, doentes, que ficam visitando a todos nós, porque a gente não só começou a errar e errar constantemente, como pela queda vibratória, demos lugar, abrimos a portinha, a entrada dos obsessores. E eles, então, vai encontrar a porta aberta, por que não vão entrar? Aí é que a gente lembra aquela passagem de Jesus, quando ele tinha acabado de fazer a desobsessão de uma entidade muda e surda, que os próprios apóstolos não conseguiram tirar do doente. Depois que ele tirou, ele disse: o espírito, ao sair do corpo de um homem, anda por lugares áridos à procura de repouso. Não o encontrando, volta. E se encontra a sua casa varrida e adornada, vai, traz 7 espíritos piores do que ele, e a situação daquele vai ficar sendo pior do que a anterior. Essa é a história contada pelo próprio Jesus Cristo. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com nossos julgamentos, nossa maneira de enxergar o próximo. Devemos sempre pensar que ele é uma centelha divina como nós. Está, no momento, com essa centelha apagada ou suja, tudo bem, vamos orar por ele. A oração é importante, todo momento. E todo dia de noite, vamos fazer um auto-julgamento nosso também, vamos ver onde a gente errou, onde a gente acertou. Porque um dia, na eternidade, nós vamos morrer. E quando a gente morrer, vai ter que fazer esse julgamento, fazer essa autocrítica também. E aí é pela vida inteira. Quando a gente faz autocrítica enquanto está vivo, pode no outro dia mudar para melhor. Mas se chegou já no fim da vida, a autocrítica é definitiva. Então, se a gente fez a autocrítica e viu, poxa, mas eu pequei para caramba, eu errei, meu Deus do céu, como eu errei? E aí não tem mais jeito. Aí só uma outra encarnação, pelo processo da misericórdia divina, claro, que Deus nos perdoa constantemente. Ai de nós se não perdoasse, né? E nos dá novas oportunidades. Agora, é claro, o perdão do Espírito é perdão com responsabilidade. Nesse perdão irresponsável, não, pelo sangue de Jesus você está perdoado, todos os seus pecados, não tem mais nenhum. Qual? O Espiritismo é diferente. Perdoado, tá, sim, agora tem que cumprir, desfazendo os erros que você cometeu. Tem que consertar o que você quebrou. E assim por diante. Parece que há uma confusão entre misericórdia e justiça, né? Você confunde as duas coisas, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Nada a ver com a outra. A justiça tem que ser cumprida. Por quê? Porque você não pode futucar o que você não conhece. Você não pode mexer com a natureza de uma pessoa, deixar ela toda destambelhada e achar que, não, porque agora eu sou de uma religião nova, o sangue de Jesus tem poder e, portanto, eu estou perdoado. E está lá a criatura que ele enganou, que fez e aconteceu, sofrendo, e, inclusive, passando privações e outras tantas coisas que podem acontecer com uma pessoa que é abandonada e que é jogada ao léu. E ele acha que não fez nada. Claro. Perdoado, tá, tudo bem. Mas vai voltar para consertar o que ele desconsertou. Tem a notícia daquele faraó, é o faraó Merneptah. Dizem que foi ele. Esses faraós, eles têm muitos nomes. Você pode encontrar a mesma história com ele com outro nome. Um dia que foi faraó Neco, acho que Neco não foi, mas Merneptah mesmo, que correu atrás de Moisés, né, quando ele saía do Egito, para poder pegar os escravos. Então, nesse livro que eu li, o espírito do faraó, conta que ele ainda estava
andando dentro do rio, procurando tirar ainda os soldados que restavam, que não estavam ainda sabendo o que estava fazendo dentro do rio, não sabiam como sair. Enquanto não saísse o último soldado do leito do rio, ele não podia dar uma providência na vida dele, espiritualmente falando. Ou seja, nós somos responsáveis pelo que fazemos. E quando a nossa responsabilidade é de um exército, é maior ainda. Porque tem que salvar de um por um até não ficar mais nenhum prejudicado pela nossa ordem, por aquilo que fazemos. No exército, nós temos um ditado: ordem errada não se cumpre. Porque o cumprimento daquela ordem vai prejudicar alguém. Isso se baseia num caso que ocorreu na guerra napoleônica, né? Que diz que um oficial chegou para um subordinado que estava no canhão e disse: atire nas costas das nossas tropas para poder ninguém fugir, porque tem que ir para frente e não para trás. Aí o camarada fez: essa ordem, meu amigo, só por escrito, de boca não aceita, porque é uma ordem errada. A ordem errada não se cumpre. E é assim que as coisas são. Tem muita coisa. Só por curiosidade, doutor, então esse é um princípio anterior ao princípio da hierarquia? Ah, sim, sim. Existe hierarquia? Existe. Mas ordem errada não se cumpre, não. Se o camarada está vendo que aquilo ali é uma coisa errada, vai cumprir. Então o camarada diz: se suicide, você vai se suicidar, está errado. Nós temos que olhar o geral, não está certo. Enquanto não tem nada agravante, vamos cumprir a ordem. Tem muita coisa no Exército que a gente aprende que... muita coisa que o Bolsonaro fez, eu até compreendo, porque eu também estive lá e também ouvi as coisas. Por exemplo, a questão da floresta amazônica, ela é cobiçada pelo mundo inteiro porque é um manancial de água, é um manancial de oxigênio e é um local virgem da atividade humana. Então, o que é que estava acontecendo? Nos Estados Unidos, tinha livros que falavam que a floresta amazônica era de todo mundo. E está errado, não é de todo mundo. Ela é brasileira. Mas no livro de leitura dele, estava constando uma coisa que a americana adora falar besteira, né? Que a floresta amazônica era do mundo inteiro. Inclusive, aí eu não sei se é verdade, eu li uma reportagem, dessa reportagem em site, o vagabundo aí, que diz que já tinha americano tentando fazer vida em parte da floresta amazônica. Pode ser invenção, mas também pode ser realidade. Então, Bolsonaro, nessa parte aí, eu não digo nada a ele, porque isso aí realmente era uma coisa negativa para nós. A gente estava deixando a floresta amazônica à toa. Nem fazíamos o bem, nem fazíamos o mal. Estava à toa mesmo, para quem quisesse chegar lá e tomar posse. E aí, nesse ponto, ele agiu corretamente quando ele quis proteger a floresta, não mandar grileiro para torrar a floresta e revender para ficar rico. Aí está errado. E isso aí, infelizmente, acabou mesclando as coisas boas que ele tinha na cabeça. Quer dizer, ele quis agir numa coisa que era errada, mas de uma maneira errada também. Mas nós estamos falando de política, então vou deixar isso só de lado. Mas a verdade é que existia mesmo na América do Norte assim, informações erradas sobre a floresta amazônica, como se ela fosse do mundo inteiro, e não é, ela é do Brasil. Eu já estou com o evangelho aqui na mão. Pois não. Então, vamos lá. Podemos? Podemos, sim. Nós só estamos devagando, não pode ser que você vai essa organização. Não, é de reflexões importantes, né? A gente precisa ter cuidado com o nosso ego e nossa vaidade de se achar que é superior, que é perfeito, né? Porque o ego nos leva para o cume da montanha e nos deixa lá, sozinhos, né? Porque, como diz a leitura, o ego nos faz individualistas demais, né? E nos coloca acima dos outros, achando, né? Se achando no direito realmente de fazer os julgamentos, né? E aí
com atos e palavras, diminuir o semelhante. E isso é realmente algo muito, muito delicado, né? Porque muitas vezes isso pode prejudicar o outro, né? De forma significativa. Então, a gente precisa realmente ter muito cuidado. Que é o nosso desafio, né, Pai? Um desafio que é muito do espírito, que é o orgulho e a vaidade. Hoje eu estava conversando com o Cláudio justamente sobre isso, né? O quanto que o nosso projeto reencarnatório vai nos trazendo, ao longo dos anos, provas, né? Para diminuir as nossas asas, né? Em relação à vaidade e ao orgulho, para nos mostrar que nós não somos essas coisas todas e que nós temos que aceitar o outro como ele é e não como gostaríamos que ele fosse. E para aceitar o outro como ele é e não como gostaríamos que ele fosse, porque muitas vezes nem nós conseguimos ser aquilo que achamos que é certo, né? Mas a gente gostaria que o outro fosse algo que nem nós mesmos às vezes conseguimos ser, mas nos colocamos no ar de superioridade, né? Aí vem as provações para nos forçar a justamente reduzir essa arrogância de se achar no direito, né? De impor aos outros a nossa verdade, o nosso ponto de vista como o correto, o certo, o mais justo, quando, na verdade, não existe um referencial, porque cada indivíduo é um indivíduo e tem o seu ponto de vista também, e que deve ser respeitado e analisado, e não se deve impor as coisas, né? Sem diálogo, sem observar que, como você falou, cada um está numa etapa de evolução e todo mundo vai chegar lá em algum momento, né? E é muita presunção nossa achar que a gente está na frente, bem na frente dos outros, quando, na verdade, a gente pode ser bom em uma coisa, mas talvez em outra coisa nós não somos tão bons assim e temos muito que aprender. Então, vem as provações na forma de pessoas, na forma de situações para poder nos colocar no nosso lugar, né? Para poder abaixar nossa crista e nos mostrar que precisamos enxergar e aceitar as situações com humildade e permitir que a vida e o projeto reencarnatório nos burile, nos lapide, para que a gente saia daqui melhor do que o que a gente chegou. E muitas vezes a gente não aceita essa lapidação, né, por não querer passar pelas situações e lidar com pessoas, pelo próprio orgulho, vaidade, enfim, de achar que é superior ou é melhor, né, enfim. E isso é realmente extremamente relevante, né? Porque é como eu disse, o ego vai nos levar para um cume e lá a gente vai ficar, como essa história que você contou, né? E se a gente vai para o cume e fica lá porque nos achamos superiores e incapazes de lidar com os outros por achar que os outros são inferiores, a gente também não vai aprender, a gente também não vai crescer, a gente também não vai melhorar, né? E isso vai nos tornar apenas uma pessoa imatura emocionalmente, espiritualmente, estacionados, né? Ninguém é uma ilha, né? Ninguém é uma ilha. Então, isso é realmente muito, muito, muito importante, né? Vale a reflexão. Bom, eu vou abrir aqui o Evangelho. E caiu: amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação máxima.
pois esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, o sentido da palavra amar, utilizada neste ensinamento, pode não ser corretamente entendida. Jesus não quis dizer com estas palavras que devemos ter pelo inimigo a ternura que temos por um irmão ou por um amigo. A ternura dá a entender confiança, e não podemos confiar naquele que sabemos que nos quer mal. Não podemos ter para com ele as mesmas demonstrações de amizade, pois sabemos que ele é capaz de abusar disso. Entre as pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver os mesmos laços de simpatia que existem entre aqueles que têm a mesma maneira de pensar. Quando encontramos um inimigo, não podemos ter para com ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Este sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento maldoso carrega em si mesmo uma corrente fluídica que causa má influência. O pensamento benevolente nos envolve com uma agradável impressão. Daí a diferença de sensações que experimentamos ao nos aproximar de um amigo ou de um inimigo. Amar aos inimigos não pode significar, portanto, que não devamos diferenciá-los dos amigos. Este ensinamento só nos parece difícil, até mesmo impossível de ser praticado, porque acreditamos que ele manda dar a uns e a outros o mesmo lugar no coração, quando não é isso. Se a pobreza das línguas humanas obriga a nos servirmos de uma mesma palavra para expressar diversas formas de sentimentos, a razão nos diz que, de acordo com o caso, devemos diferenciar os seus significados. Amar aos inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada, que não é natural, já que o contato com o inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente. Amar aos inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem impor condições o mal que nos fazem. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça ao invés de se entristecer. É socorrê-los em caso de necessidade. É não fazer nada que possa prejudicá-los em palavras ou em atos. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem fizer isso estará seguindo o mandamento: amai aos vossos inimigos. Amar aos vossos inimigos é um absurdo para o incrédulo, aquele para quem a vida presente é tudo ver apenas em seu inimigo um ser nocivo e perturbador de sua tranquilidade e do qual somente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingança. Ele só terá motivo para perdoar se for para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. O próprio ato de perdoar, em certos casos, parece-lhe uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de guardar rancor e um secreto desejo de fazer o mal. Para aquele que crê, e especialmente para o espírita, a maneira de ver é completamente diferente, pois observa as coisas como as vistas do passado e sobre o futuro, e percebe que a vida presente não passa de um momento. Ele sabe que, pela própria destinação da terra, é natural encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é vítima fazem parte de provas que deve passar. E essa noção mais esclarecedora que tem o faz ver os problemas da vida de forma menos cruel, venham eles dos homens ou das coisas.
E se ele não reclama das provas, não deve reclamar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se ao invés de se lamentar, agradecer a Deus por pô-lo à prova, deve agradecer a mão que ele que fornece a ocasião de mostrar sua paciência e sua resignação. Este pensamento leva a perdoar naturalmente e o faz sentir que, quando mais generoso for, mais se engrandece aos próprios olhos e fica fora do alcance do ódio do seu inimigo. O homem que ocupa no mundo uma posição de destaque não se ofende com insultos dos seus inferiores. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o fariam sentir-se desprezível e o rebaixariam. Portanto, para ser superior a seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Muito bem. Uma leitura maravilhosa que nos mostra que nós estamos em um planeta de provas e expiações. Então, quem não está na expiação, sofrendo pra cacete, sendo jogado numa cama como paralítico, dormindo nas esquinas, no léu, portanto, na expiação, está na prova. E só é aprovado quem passa na prova. E quem são nossos arguidores? São nossos irmãos, porque nós estamos no planeta Terra e é o próprio ser humano quem fornece a prova para o outro ser humano. E a prova é essa. É o inimigo gratuito, é o ofensor, é o criador de casos, é o que dificulta a nossa vida, que procura criar laços e armadilhas para nós cairmos, né? Que se faz de barreira entre nós e a nossa própria paz interna. Contra isso, nós só temos uma única condição: usar de sabedoria. A sabedoria nos ensina o quê? Que se nós não soubermos como lidar com o ódio, com a inveja, com o rancor daqueles que não nos aprovam, nós fatalmente falharemos. Eles são a prova. Estamos testando. Vamos passar no teste, então. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Lembrar que ele, apesar de estar nas trevas agora, mas tem a centelha divina dentro dele que um dia brilhará. Por isso, ao invés de nos lançarmos contra esses, nós temos que orar por eles, para que eles melhorem. E orar que eu falo não é orar só naquele dia, é orar toda noite. Para que eles se arrependam do mal que fizeram até agora e que se retornem ao bem para que Jesus os sare, os livre daquela situação de trevas e se torne uma nova pessoa. Isso essa deve ser a conduta de quem quer passar na prova. Porque enquanto vivemos, estamos num período de provas e expiações. Temos que passar na prova, porque cada vida é como se fosse uma série, um ano da série. Quer ser nível superior? Então vamos passar na prova do curso primário. Estamos no curso primário. Até curso primário. Nem chegamos no segundo grau ainda. É lícito que nós tenhamos esses adversários gratuitos durante a nossa passagem pela Terra. É lícito. Por quê? Porque nós também não somos boa coisa, não. Nem devemos querer saber o nosso passado. Só Deus sabe e continue com Deus. Vamos pensar no hoje e no futuro. Porque quem vive de passado é museu, como diz o povo, né? Temos que saber o presente, que nós estamos ainda caminhando, e o futuro que nós almejamos, que seja um futuro bom, onde nós nos livramos da maior parte das coisas erradas que a gente fez no passado. Onde o nosso espírito se torna um espírito burilado. É como disse, infelizmente não está presente hoje, nossa irmãzinha Imara, pensar na Terra como se nós já fôssemos um espírito cósmico, né?
Estamos aqui encarnados, mas pensando alto. Nós somos espíritos imortais e vivemos no cosmos. Jesus disse que a casa do Pai dele tinha muitas moradas. Todas são nossas. Todos nós somos filhos de Deus. Temos direito às casas de Deus todas. Somos ricos, milionários da graça de Deus. É só queremos aceitar, né, essa nossa grande herança, que é o fato de sermos filhos de Deus, criatura de Deus, e temos o cosmos como herança de Deus para nós. E a palavra está fechada a todos vocês. Ouvindo a leitura, vem a questão da referência ao sentimento de amor, né? E me parece, assim, o sentimento que vem é que o sentimento de amor ele não é um sentimento inocente, ele é um sentimento racional, né? Que a leitura, inclusive, ela menciona como se fossem cenários da nossa vida. Então, por exemplo, o espírito, você não precisa odiar ninguém, né? Mas você também não precisa conviver com ele, né? Então, você não precisa desejar mal a ele, né? Mas não há, de fato, confiança em uma pessoa que já traiu você. Então, me parece que essas colocações, elas vêm para propor, no mínimo, uma reflexão e uma racionalidade em cima desse sentimento, né? E a questão do amor, eu enxergo não em relação a outrem, mas em si próprio, ou seja, o amor ou qualquer outro sentimento, na verdade, isso quem expressa somos nós, isso é o que a gente vibra naturalmente. Então, se a gente consegue, o que a gente vibra é o que a gente externa para o mundo, externa para o convívio, né? Então, podem haver problemas e certamente vão haver problemas entre nós e outros seres, outros espíritos, mas o que em essência eu enxergo, né, para ter uma vida tranquila no sentido de paz no sentido de vibração, né, não de fato não fixar o pensamento em outras pessoas ou em outros espíritos, no sentido de tornar ou criar uma energia contra aquela pessoa, né? Contra qualquer coisa, né? Então, o pensamento contrário, né? Tudo que a pessoa deseja ser, o contrário a ela, né? Então, eu acho que esse é um problema, né? A questão que eu acho que essa predisposição a fixar-se em pensamentos dessa natureza acaba nos afastando naturalmente desse sentimento que a gente chama de amor. Verdade. Se nós pensarmos assim, que aquele irmão é uma etapa do nosso progresso, nós vamos até agradecer a Deus por ele existir. Se não existisse ele, a gente não progredia. Ele é uma etapa do nosso progresso, ele é um teste, ele é uma das provas pelas quais nós temos que passar. Por isso que Deus é bom, por isso que Deus é misericordioso, que nos permite crescer. E aquele irmão deve ser considerado por nós como uma pessoa que apenas foi um teste e que ele pode ter caído por conta desse teste que nós passamos. É como alguém que, vamos supor, está fazendo uma prova tipo teste e ele nos dá a oportunidade de acertar e tirar um 10. Ele nos provou. Não devemos ser gratos a ele, devemos ser gratos a ele. Orar por ele para que Deus o abençoe, o ilumine. E aquele mal que ele nos deseja, que seja revertido conforme ele saiba que nós não somos uma pessoa ruim, que não merecemos aquele tratamento dele, para que ele também cresça. Nós não fiquemos só no acerto e no erro, não. Que ele também acerte, se aprimore. É isso, é orar para os seus inimigos, é orar para que Deus ilumine, para que ele melhore, se torne uma pessoa melhor. Deus tenha compaixão de todos eles. A palavra continua franqueada. O
você comentando aí, Deus nos concede essas provas, mas elas são muito bem-vindas, mas muitas vezes são verdadeiras cascas de banana, né? Porque a gente pode escorregar. Se enrolar direitinho, né? Se enrolar mais ainda, né? Temos que ter cuidado para analisar essas coisas. É por isso que eu aconselho vocês a fazer todo dia uma espécie de check-in da vida diária, né? Onde foi que eu acertei, onde foi que eu errei? Acertei nisso, errei naquilo. Para poder ir cada vez mais nos aperfeiçoando. E quando a gente for errar, lembrar, rapaz, ontem eu errei desse ponto mesmo. Não vou nessa, não. Dessa vez eu vou acertar. E vai tocando a vida, melhorando a cada dia. É que eu digo a vocês, Jesus nunca recusa a quem pede a ele para se tornar uma pessoa melhor. É um pedido que ele nunca recusa. Porque faz parte do nosso próprio crescimento espiritual. Como que ele vai recusar? Ele nos ajuda. Pedir a Deus que nos dê força para ser uma pessoa melhor, nos dê coragem para vencer nossos defeitos, ele sempre atende. E ele nos dá. Agora, é claro que ele não nos livra do livre-arbítrio. O arbítrio é nosso. Pedir e tentar. Pedir e colocar em prática. Pedir e fazer o checklist todo dia. Isso aí. Vamos lá, Jiquinha. Na morte violenta e acidental, quando os órgãos não estão ainda enfraquecidos pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida ocorre simultaneamente? Geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que a separa é muito curto. Olha só como a pergunta veio em cima do que nós conversamos no início da reunião. Caramba, né? Parece que eu estava adivinhando. Como nós conversamos, não vou nem dizer nada, já que vocês mesmo falam aí, já conversamos tudo que conversar. Já foi respondido, né? Assim, a gente pode ver a resposta do livro, mas já conversamos sobre isso anteriormente. A resposta bem correta. Geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que o separa é muito curto. Um instante curto. Uma fração de segundo apenas. Com exceção do suicídio, como eu já falei a você. Né? Vamos lá, próximo. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência dele mesmo? Frequentemente, ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica seja completamente extinta. Mas, muitas vezes, também, a expectativa da morte lhe faz perder essa consciência antes do instante do suplício. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la alguns instantes, que são de breve duração e que cessam necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando ela não resulta da extinção gradual das forças vitais, os laços que prendem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desligamento completo é mais lento. Isso vai se referir ao que Genesi falou, que a morte completa mesmo está ligada ao desligamento do cordão de ouro, né? Cordão de prata, liga o espírito ao corpo. No caso aí é um decapitado, né? Enquanto o cérebro não morreu completamente, mesmo ele abaixo do corpo, ele tem consciência do que aconteceu até que se extinga as últimas fontes de energia dele e o cérebro morra completamente. Porém, se ele é uma pessoa espiritualizada, antes mesmo que a cabeça perca essa vida, ele já está desligando do corpo. É o que a leitura quer dizer. Mas, se ele for uma pessoa presa... É por isso que eu disse que cada caso é um caso. Se é uma pessoa presa à matéria,
O cara arranca a cabeça dele e fica com aquelas cobras, né? Que a gente corta a cabeça e ela continua se mexendo. E se alguém botar o dedo dela, morde. E a palavra está franqueada para todos vocês aí. Não, falamos sobre isso. Na verdade, é que a gente comentou tanta coisa que agora que está aparecendo as perguntas. Já comentamos as respostas todas. Vamos à terceira, né? É outro tema. Vamos deixar outro tema para a próxima, né? Apareceu agora outro tema, então eu falei com o Gico para deixarmos para a próxima reunião outro tema, né? Vamos ler, então, a pesquisa. Com o conhecimento científico atual, o ser humano já foi capaz de produzir o chamado quinto estado da matéria ou luz líquida, também denominado condensado de Bose-Einstein, que não é sólido nem plasma e possui propriedades diferentes dos líquidos e gases. Carlos Serrano. Seria, então, esse quinto estado uma obtenção diferenciada de matéria a partir de fótons? O planeta Terra é sensível às mudanças vibratórias mentais dos seus habitantes, tanto quanto ao comportamento no uso dos recursos materiais disponíveis. Apesar de, ciclicamente, terremotos, vulcões, maremotos e outros cataclismos modelaram sua superfície. Aparentemente, as ações dos seus habitantes ultrapassam de longe os processos naturais, sendo atualmente as mais devastadoras. É por esta razão que processos educativos se fazem necessários de tempos em tempos para que a humanidade adeque suas atitudes à manutenção do equilíbrio natural do planeta, que deve oferecer conforto aos seus habitantes sem ser dilapidado em seus recursos. As mentes que criam conforto devem estar sintonizadas com a conservação do meio ambiente, conscientes do progresso moral que deve se estender às futuras gerações, então capazes de entender e vivenciar suas ações como reprodutores na crosta terrestre das vivências e construções harmônicas do plano espiritual. Deveríamos aqui, na crosta terrestre, seguir modelos que obedeçam a planos perfeitos, como são os das cidades astrais, de acordo com o livro Nosso Lar, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que projeta um modelo a ser seguido, ao menos em parte, no plano material. Que foi o que nós já conversamos no início da reunião, né? Sobre as cidades astrais. Hoje o negócio foi todo condensado, todo completo. Então, o projeto de Deus para o planeta Terra deveria seguir esse consenso que eles têm lá nas cidades astrais. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, em vez de um presidente da República ou de um ditador, um conselho de anciões que resolvesse esses problemas nossos, as coisas andavam melhores. Em vez de uma única cabeça, várias cabeças pensantes. Em vez de ministérios que não resolvem coisa nenhuma, ou até que é levado mais para a guerra, Ministério do Amor, Ministério da Justiça, da consciência humana, enfim, das razões sociais da vida. E é por isso que nas provas que nós fazemos no plano espiritual, o tema é a vida em sociedade. Porque para Deus interessa a convivência nossa com o próprio planeta, sem acabar com o que nós temos de útil no planeta, sem dilapidar as reservas que o planeta tem, e, ao contrário, procurando copiar as cidadelas espirituais, cidades com 200 mil habitantes, como nós vimos aí na conversa inicial, é uma cidade grande. E que eles convivem harmonicamente, são dirigidos por Ministério do Amor, da paciência, da compreensão, e ministérios ligados à vida social. É ter o ser humano como centro de tudo que se faz, ao invés de procurarmos ter no capital, no dinheiro, o centro de tudo que se faz, que é o que nós usamos aqui na Terra. Aqui na Terra o que manda é o capital. A pessoa importa pouco, infelizmente. E é disso
desse egoísmo que deriva toda a fragilidade que a humanidade apresenta no momento. E é por isso que, de vez em quando, também são necessários que haja cataclismo, como foi essa pandemia. E a palavra está franqueada a todos vocês. Eu não sei, eu fico pensando sobre isso. É um grande, não, assim, vejo um grande desafio a gente ter que viver experiências em planetas, em projetos, né, em que os habitantes, né, sejam muito diferentes, né? Então, muito diferentes, eu falo extremos, de um extremo a outro, né? E isso sim é uma prova grande, né? E parece, em certos momentos, que não há outra coisa, o que acontecer para que haja um salto de melhora, se não tentar fazer uma homogeneização daqueles habitantes, né? Que essa é a proposta do projeto de regeneração, né? De entrar nessa fase de regeneração, né? Da Terra. Ou seja, vai ter acontecer aí não vou dizer limpeza, porque limpeza parece que uns prestam, outros não, mas separar de quem está com a vibração para continuar com o propósito do que vai ser a regeneração, e aqueles que não estão com esse propósito vão para outros lugares com aquele mesmo propósito, né? Mas, assim, não sei, desafiador, e parece, quando a gente está no nível espiritual, né, quando a gente está desencarnado enquanto espírito, a gente fica pedindo, porque a gente se dá conta lá em cima que o lugar de aprender é embaixo, né? É na densidade, na dificuldade, e a gente acaba prometendo as coisas. Não, eu quero voltar, eu vou fazer melhor. E a gente está aqui porque a gente pediu, né? No fundo é isso, não tem outra coisa, né? E o lugar é esse mesmo. Ou pediu porque projetou a encarnação, ou pediu errando tanto que foi encarnado compulsoriamente para poder pagar os erros que cometeu. Mas, de qualquer forma, nós estamos chegando agora numa encruzilhada, né? Por isso, a Covid-19 fez o que fez, já matou mais de 6 milhões de pessoas no mundo inteiro, de acordo com as estatísticas ali. Nós temos agora um pouco de limpeza psíquica. E já está havendo limpeza também nas camadas baixas do umbral, né? Aqueles grandes feiticeiros, aqueles chamados dragões, né, da maldade, estão sendo retirados com tudo que eles criaram de errado por lá e levados já para orbes compatíveis com esse tipo de pensamento e de conduta. Eles são seres que se desenvolveram tanto na inteligência para o mal que não tem outra alternativa a não ser dispensado para que a Terra progrida. Esses seres, o Cláudio, se encostar numa pessoa, a pessoa, por mais vigilante que seja, acaba tendo uma dificuldade de manter sua tendência boa, porque a presença deles influencia tão maleficamente, de uma forma de imantação, que você sente dificuldade de manter a própria oração, de fazer um Pai Nosso, alguma coisa, pela presença dele do seu lado. E seres assim não pode permanecer, mesmo no umbral. Então, eles estão tirando esse tipo de jeito de lá e já jogando para o destino final. Aí vai, aos pouquinhos, diminuindo mais as dificuldades para nós termos uma concentração melhor, um pensamento melhor. Porque o contato com pessoas de vibração negativa traz dificuldade para nós mantermos nossa vibração positiva. E isso aí não é diminuindo a pessoa, não. É porque uma coisa... É como você está todo perfumado e um cara fedendo do seu lado. Seu perfume não vai transformar ele numa pessoa cheirosa, não. Mas o mau cheiro dele vai chegar no seu nariz. Entendeu? A coisa fica funcionando desse jeito mesmo aí. E dificulta para você se manter cheiroso, vamos dizer assim, né? Porque ele fedendo do seu lado, você fica cheiroso. O pessoal vai sentir um cheiro de um lado e um mau cheiro do outro. É preciso, portanto, que nós oremos e pedimos, orai e vigiai para não cair em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, a carne cede. E se você abre uma brecha, ela é muito. A nossa proteção fica fraca.
Por isso que nós temos que sempre estar vibrando coisas positivas, pensamentos bons, evitar criticar, evitar xingar, evitar maltratar, até em pensamento, né? Tentar, bem, não digo que não faça, porque nós somos seres ainda, né? Estamos em evolução ainda, então podemos de vez em quando cair, mas vamos recuperar, não fiquemos naquela queda, né? O importante é não ficar na queda, é recuperar, é conseguir sair. Porque não há seres aqui na Terra que não tenham tentações em dados momentos. Em alguns momentos pode cair, ou não fazer aquilo que a gente quer. É assim. A palavra está fraqueada a todos vocês. Isso mesmo, o desafio é grande, né? É O grande. desafio é grande e, como se diz, né? Eu penso que, assim como a gente faz o exercício para manter o corpo ativo, forte para resistir às atividades do dia a dia, rotineiras do dia a dia, a gente precisa fortalecer a nossa vibração fazendo energia, fazendo exercícios diários de mentalização, porque isso é importante. Sem isso a gente não consegue ficar alheio a essa situação, a esse psiquismo que varia demais, entendeu? A gente acaba virando também passageiro disso tudo aí, se não tiver ligado, né? Isso mesmo. É como dizia Jesus, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ela tem que ter cuidado para não cair em tentação. Entendeu? E as tentações é aquelas coisinhas que são pedras no caminho da nossa evolução, que a gente pode tropeçar e cair. E é onde eu digo o quê? Evitar fazer qualquer pessoa sofrer. Temos que ter o maior cuidado. Se eu fizer isso, essa pessoa vai sofrer? Vai, então não vou fazer não. Se eu fizer isso, eu vou maltratar, vou humilhar, vou denegrir a reputação, vou criar empecilhos, então não faça. Esquece aquilo ali, vai pensar em outra coisa. Porque isso aí já é um projeto para o checklist da noite, né? Quando chegar de noite, quem foi o checklist? Eu ia cair na tentação, mas não caí. Hoje eu me livrei. Eu frequentei embora eu nunca tenha sido beberrão assíduo, não posso dizer que nunca bebi, porque quando eu tinha 17 anos, eu experimentei beber para ver o que era que acontecia comigo, né? Mas foi só um período curto de meses, depois parei, porque aprontei tanto que acabei desistindo de fazer isso. Mas, morando aqui em Itabela, eu fui convidado pelos Alcoólicos Anônimos do lugar para fazer palestras, né, na sociedade deles, né? E eu fui diversas vezes. Porque é como diz isso, não considerar ninguém como se inferior a si. Eles são pessoas que precisam de ajuda. Então, o precisar de ajuda já é um chamado para nós. Aí fazia. Muita gente pensava que eu era alcoólatra. Eu ia lá para fazer palestra. Mas eu achava importante eu ter a oportunidade de ajudar eles a sair da situação que eles se encontram. E eu mando gente para eles, para fazer parte do grupo deles, né, de alguns alcoólicos, para sair do alcoolismo. Mas vocês entendam com uma coisa ruim, você não querer pensar no vício como sendo uma coisa de todo mundo e que qualquer um pode cair naquela tentação. É como disse Jesus, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nossos irmãos que precisam de ajuda sempre que pedirem, e nós temos que estar prontos para ajudar. E a palavra continua franqueada. Mais ninguém quer falar? Então, vamos à prece final da nossa reunião. Então, Jesus, agradecemos pelas boas intuições que tivemos no dia de hoje, pelas orientações que nos foram ditas, e rogamos, Jesus, que nós possamos ter aprendido
e dê força, Jesus, para que coloquemos na nossa vida prática, na nossa vida diária, e que façamos nosso checklist toda noite para observarmos nosso progresso a cada dia e as melhoras que consideramos ter para o futuro. Porque é no hoje que nós construímos o amanhã. E cada dia é uma nova oportunidade. Abençoa, Jesus, nossos dias. Nessa semana que agora se inicia, protege-nos, abençoa-nos e orienta-nos para que façamos sempre o certo, sempre o melhor para todos. Nesses tempos de violência, Jesus, rogamos que proteja nossos lares e nossos familiares contra os ladrões, os bandidos, os perversos, os malvados encarnados e desencarnados. Sejam eles conduzidos para lugares distantes, longe de nossos lares, longe de nossos familiares. Que se arrependam do mal que fizeram até agora e que retornem ao bem, Jesus Cristo, para que vós, Jesus, o saiba, que Deus não quer a morte do pecador, mas sim o seu arrependimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livra de todo mal, Pai querido, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos por encerrada a reunião de estudos da noite de hoje. Viva Jesus! Deus está por encerrar.